Shalom, eu sou Eliane Rica, meu esposo Sérgio Talha. Nós estamos de volta aqui com a série E Você, né? O nome do episódio de hoje é o segundo e se chama É ou Não Mundano. Shalom, nós estamos aqui suando, são 13 horas e 2 minutos, domingo, dia 16 do 13, lune solar, seguindo a palavra, né, e não fazendo o meu prazer. E está muito quente. E nós tivemos que fechar a janela porque nós íamos gravar ontem à noite, os vizinhos fizeram churrasco e ouviram música de favela. Agora estão aí, blá 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 blá, sabe? Por isso que nós queremos ir embora para uma chácara. Talvez vocês vão escutar alguma coisinha aí. E estamos com a janela fechada nesse calor, tá? E não posso ligar o ventilador porque ele faz muito barulho, né? Atrapalha também. Atrapalha também. Então, nos perdoe se até o final nós estivemos escorrendo, tá? Mas então, meus irmãos, hoje nós vamos falar, sabe, eu tenho usado muito, né, os textos que estão contidos na segunda metade da palavra, né? Não no Novo Testamento, que aquilo não é Novo Testamento. Na verdade, aquilo é a volta daquela aliança feita no Sinai, como eu já disse várias vezes, que os burros não entendem, escutam e nunca aprendem, porque o Pai não permite, né? Mas a culpa é deles, né? Porque, na verdade, se o Pai os escolheu para ser vaso de desonra, algum motivo tem, né? Não é só o Pai olhar e falar, não gostei da sua cara. Entendeu? E esse motivo nós sabemos qual é, mas não vem ao caso agora, né? Bom, nós vamos estar falando sobre uma coisa muito importante. Uma coisa que todos deveriam perceber, mas infelizmente muitos daqueles até que se dizem chamados ainda não perceberam. E eu acho que nem vão, porque não tem mais tempo. Mas vamos lá. Eu só vou utilizar a segunda metade da palavra porque eu sei que hoje só tem quase evangélico, porque os outros estão com a cara quebrada, né, depois do que fizeram aí, essa história do Pessah antes da cevada, sabe? Isso aí é imperdoável. Talvez o Pai tenha feito a propósito, né, para eles não poderem dizer depois, quando começar a destruição lá, eles não poderem, né, dizer, pô, Pai, no último ano talvez que eles possam fazer um Pessah, eles vão fazer na data errada, no mês errado, e dizem assim, mas se a gente descobrir que está errado, a gente faz de novo mês que vem, fica tudo certo. Vocês já pensaram, os filhos de Arão? Eles pensaram assim, não, vamos fazer aqui uma mistura de ervas, vamos queimar para o pai que está tudo bem. Ficou tudo ótimo. Foram queimados no ato. Tá? Isso é fogo estranho, tá, seu pentecostal ignorante? Não é nenhuma bola de fogo que vai passar pela tua frente, nada disso. Mas vamos lá. Já fiz meus elogios aos burros, agora vamos fazer o programa. Bom, meus irmãos, vamos lá. Como sempre, nós temos alguns textinhos aqui. E eu vou pedir para a Eliane ler, né?
nós vamos, por exemplo, esse primeiro texto que nós vamos ler, ele vai do capítulo 11 capítulo 17, né, de João e Yahuwah, até do versículo 11 ao 20, né? Então nós vamos dar umas paradinhas aí, porque aqui fala de muita coisa importantíssima, tá? Então, por favor, Eliane. Vou iniciar ali mesmo? É claro. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Ru Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Então observem, isso é uma oração, sabiam, né? Essa oração faz parte, ou ocorreu durante aquele momento em que o Mashiach comemorava o Pessah, num dia 15 do mês, sob a lua cheia, com os seus discípulos, na casa daquele homem que ele pediu para encontrar com ele, né, que ele teria um cântaro de água em cima da cabeça. E é claro que com a família dele lá. E esse homem devia ser saduceu ou Essênio, né? Ou essênio, porque eram as únicas duas, vamos dizer assim, divisões, né, que seguiam o calendário correto, tá? Então, o Mashiach, desde que ele começa, né, o Pessah, e já parte para o primeiro dia dos pães ázimos, né, ele, se vocês forem ver, desde que ele vai para o Pessah, até o capítulo, acho que 30, eu não lembro mais, tá? Eu sabia de cor até os capítulos, mas eu não lembro mais. Eu estou falando aqui nesses capítulos porque a maioria conhece, eu espero. Então, o Mashiach vai dando as últimas instruções, o Mashiach vai explicando, e aqui ele faz uma oração. Pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer no Pai, por intermédio dos escritos que o Pai inspirou os santos profetas. Então ele diz, eu já não estou mais no mundo. Veja, ele ainda estava, né? Ele estava sentado ali no meio deles. Mas ele sabia que poucas horas depois, ele já não estaria. Ele ia ser morto, né, no madeiro. Ele iria estar derramando o sangue dele no solo para que o pacto feito lá atrás, quando ele saiu, quando o povo foi retirado do Egito por Moshe, tivesse novamente validade, porque ele foi invalidado logo de cara. Então ele diz, eu já não estou mais no mundo, quer dizer, ele já está falando porque ele já não, ele nunca, sabe, ele não era do mundo. Sabe, vocês podem achar que é impossível isso, mas não, é possível não ser dessa porcaria. Aí ele diz, mas eles estão no mundo. Veja, ele não diz eles são do mundo. Ele diz eles estão. Não é isso? E eu vou para ti. Por quê? Porque ele sabia que ia morrer, que o Pai ia ressuscitá-lo, que ele iria sentar-se à direita dele na eternidade. Não tem nada de céu, tá, meus irmãos? Esquece o céu. O céu é bonito, o céu tem estrelas, o céu tem a lua, tem a terra redonda. O céu é maravilhoso, mas onde ele está hoje, ao lado de nosso Pai, assentado à sua destra, é um lugar que não existe, é um lugar que não se sabe, é como se fosse uma outra dimensão, né?
Eu tenho um estudo sobre isso. Se quiserem, é só pedir. Chama-se Eternidade e Tempo. Tá? Então, ele está dizendo, né? Ele fala assim, ó, guarda em teu nome. Será que o nome do Pai é Jesus Cristo? Tem que ser muito burro, né, para achar isso. Que o próprio Jesus Cristo falou, guarda em teu nome. Eu vou mais longe, não foi nem Jesus Cristo que falou isso, né? Foi Yahushua HaMashiach, o ungido do Pai nascido de Yosef Miriam. Mas vamos lá. Então ele diz, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós em propósito de amor. Diga alguma coisa, meu amor. Não, tá bem explicado, não vou falar nada nesse assunto aí. Ok, então vamos continuar lendo agora a partir daqui. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Continua. Para que a Escritura se cumprisse. Fala sobre isso. Enquanto o Mashiach estava com eles, ele estava ali, né, passando a palavra, ensinando. Muitas vezes tem uma passagem que ele fala, né, que quando os discípulos ficavam em dúvida com uma coisa que ele falava assim para uma multidão inteira, e ele dizia, a vós é dado, né, entender, ou seja, ele ia explicar para eles de forma que eles entendessem, porque aqueles ali o Pai deu a eles, a multidão não, naquele sentido de que, para que ouvindo não escutem, para que eu não tenha que salvá-los, né, salvar entre aspas, né, colocá-los dentro da promessa. Então, ele guardou, assim se guarda, né, uma pessoa que chega e o Pai coloca alguém para ensiná-la, né, coloca ela no caminho do Criador, né. Aí o Mashiach está guardando ele no nome do Criador, né, porque ele diz muitas vezes, essa palavra que vos digo não é minha, é meu Pai que enviou. Eu vou dar mais um. Sim. Né, eu vou falar sobre o texto em si. Você explicou o texto, né? E eu vou falar o texto. O que o texto fala, porque esses cretinos, aliás, esses cristãos, eles têm a mania de ler e achar que o que está escrito é o que está escrito, né? Ah, sim. Mas então eu vou ler para vocês como está escrito e o que está escrito, né? Veja, ele diz, estando eu com eles no mundo, tenho guardado aqueles que tu me destes. Observe, o Mashiach não saiu atrás de ninguém. Esse papo de que ele ia para tal lugar pregar, que ele ia não sei para onde pregar, isso aí surgiu na palavra após aquele concílio de Niceia. Observe bem, tenho guardado aqueles que tu me destes. Se o Pai me deu esse mouse, eu não vou dizer eu fui atrás do mouse, eu vou dizer o Pai me deu esse mouse. Ponto. É o que ele faz aqui. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Agora olha que interessante. E nenhum deles se perdeu, senão o filho, né, da perdição, para que o plano do Pai que está nas Escrituras se cumprisse. Eu, infelizmente, eu não posso dizer, né, tenho guardado todos aqueles que me deste e nenhum deles se perdeu.
Eu acho que eu posso até dizer assim, será que alguém se achou? Fazer o quê, né? Vocês entenderam? Isso seria a palavra como ela está escrita. A Eliane deu a interpretação dela, juntando uma série de fatos que a própria palavra nos ensina, tá? Vamos agora aqui então, outra coisa, última coisa. Para que a Escritura se cumprisse. Observem, não existe escolha, não existe livre-arbítrio. As pessoas agem da forma que elas foram descritas no livro da vida, que é o plano do nosso Pai escrito antes da criação, ok? Então vamos em frente. Agora vamos aqui, ó. Tá vendo? Agora ele vai falar de um jeito que vocês vão entender que ele não estava ainda com o Pai, tá? Por favor, Eliane. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. A minha alegria completa. O que o Mashiach quis dizer com a minha alegria completa? Ele sabia que dali a algumas horas ele ia ser preso, ia ser morto. Ele orou 3 vezes ao Pai, dizendo que se fosse possível tirá-lo daquela situação, né? Mas se fosse feita a vontade do Pai, ele suou tanto, ficou tão, vamos dizer, ansioso, que gotículas, né, de sangue saíam junto com o suor. Imagina o estado em que ele estava. Eu li um livro de um psiquiatra que diz que isso existe. É o extremo do estresse. Então, aí ele diz, mas para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Né? O que ele quer dizer com isso? Observe, tem um outro texto que ele diz, deixo-vos a minha paz. Não, no caso, a alegria completa do Mashiach era a de servir o Criador, né? Sim, a paz que ele tinha. Tudo que ele tinha de bom que vinha do Criador, né? Que do Pai só vem coisas boas para aqueles que o servem, né? Mesmo quando a gente pensa que é uma coisa ruim, né? Mas aquele que está servindo, o Pai dá a alegria de estar servindo, dá o prazer de estar trabalhando, né? Na obra. Então ele deixa essa alegria, a paz, a satisfação de ser quem ele era, né? E os discípulos dele também seguiriam o mesmo caminho. E observem, não é porque o Pai... Vocês podem perceber, por exemplo, que o Mashiach tinha que ir para a eternidade para que os discípulos dele, os 100 e poucos que estavam naquela época, né, junto com ele, recebessem o Espírito. Porque, como está escrito na própria palavra, ele tinha dentro dele, né, a totalidade do Espírito. Se ele não fosse, o Espírito não poderia ser enviado sobre os outros. Por isso que ele tinha tanta pressa, né, que ele respondeu rapidamente para eles lá no Getsemane antes de sumir por causa de uma nuvem, né? Não na nuvem. Então preste atenção. Então, a alegria completa. Mas isso não significa que ele teve que morrer. Que é claro que foi contra a vontade dele. Senão ele não teria pedido para o Pai afastar se fosse possível. Ele era um homem. Ele tinha medo. Ele passou por muitas provações na vida dele. Aliás, o tempo todo.
A única que é mentirosa é aquela que disse que o diabo, né, veio tentá-lo. Mas o restante todo ele passou. E você? Se tivesse que passar pelo que Mashiach passou. Eu já disse muitas vezes, até em púlpito, eu não sei se não saia correndo. Entendeu? Porque não é fácil, né? Então ele está dizendo que agora ele iria para o Pai. E que ele está dizendo isso ainda aqui na Terra, para os seus discípulos. Para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. E lembra que lá no Getsemane ele fala: fiquem em Jerusalém até a festa de Sukkot, né? E nesse dia eles receberam então a paz, a alegria, o conhecimento, que o Ruach HaKodesh, né, o Espírito Santo do Pai, a fé, né, dentro desse Sim. pacote, porque o Kefa, né, vivia dando umas aí, o Mashiach disse: quando tu te converteres, confirma teus irmãos. cuida dos teus irmãos. Por isso que os papas falam que Pedro era o primeiro papa. Mas vamos lá. Eliane? Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Presta atenção, dei-lhes a tua palavra. Sabe, tem muito neguinho aí que acha que o que Mashiach falou é, vamos dizer, de autoria dele. Não, é como o que eu falo, o que a minha esposa fala, não é de nossa autoria. Está na palavra. É que você é tão preguiçoso que não lê a palavra. Então você chega a pensar. Outro dia eu até briguei com um moleque, porque é só moleque que fala merda, né? Os mais velhos ainda ficam meio quietos. Eu virei para ele e falei assim: moleque, vai ler a Bíblia. Você está discutindo comigo uma coisa que é, sabe, é para iniciante, aquele que ainda nem comprou a Bíblia, está só, sabe, dando uma olhada no cara que está do lado dele, no banco, na igreja. E você está me atacando, cara. Se enxerga, moleque. Dê-lhes a tua palavra. A palavra de quem? De Arro. O que existia naquela época na palavra de Arro? A primeira metade. Porque o primeiro livro escrito do que vocês chamam aí de Novo Testamento surgiu no ano 60. Escrito por Shaul, Paulo. Então, não só o Mashiach, como também os seus emissários, né, que a Igreja Católica apelidou de apóstolo, também ensinavam pela Torá e pelo Taná, meus irmãos. Não existia outros livros. Entendem? Observem que os outros livros são cartas. Cartas que alguns desses emissários enviaram para pessoas que estavam em cidades distantes, né, para passar algum conhecimento, para passar, até avisando: ó, eu vou para aí no ano que vem. Shaul até fala: faça a coleta, né, do que um dá para ele, porque como é que ele ia sobreviver? Fazendo cabana? Leiam a Bíblia, meus filhos. Vocês vão ver que ele ajudou, né? Como é o nome dela? Timóteo, essa filha? Não.
Ananias. Não, Ananias e Safira é outra. Não, os dois faziam. Não, a Priscila e a Áquila, parece. Prisca e Áquila. Eles eram artesãos e faziam cabanas. As cabanas, né, que os árabes usam. E ele estava ali pregando, ele não estava falando com ninguém e tal. Ele também mexia com isso. Ele sabia, aprendeu com eles talvez. E durante um ano ele estava ali, ele ajudou. E aí as pessoas dizem, não, porque Paulo fazia tendas para viver. Bom, então aqui o Mashiach está falando da palavra de quem? Do Criador. E qual parte? O que vocês aí xingam de Antigo Testamento, né? Isso. Porque não existia. Não, tem aquela passagem de Shaul, né, que ele fala, que vocês gostam tanto de usar, que é a questão dos bereanos, né? Ah, porque eu gostei, porque os bereanos foram mais nobres, ele diz assim, porque cada coisa que eu dizia, eles iam na palavra conferir. Em qual palavra? Se as cartas foram o próprio Shaul que escreveu, ele ainda não tinha escrito. Ele estava visitando eles e ensinando. Então, fica complicado, né? Eles conferiam na palavra que existia. Entendem? Então, aqueles que o Pai dava a entender e a ver a palavra, o mundo os odiava. Se você é alguém que conhece a palavra e que você fala o que a palavra diz, não o que os homens inventaram em cima daquilo, o que você é por todo mundo? Você é odiado. Por que vocês acham que no capítulo 24 de Mateus, Matitiarro, o Mashiach diz: aí chegará aquele tempo em que vão persegui-los, vão prendê-los, vão matá-los. Porque o mundo odeia. Por quê? Porque tudo que o Pai faz e tudo que o Pai fala é para mostrar para os mundanos o fim deles. E você vai lá. Por que mataram todos os profetas? Inclusive o próprio Mashiach. Porque ele foi lá e beijou todo mundo? Não. Porque ele foi lá e chegou na cara do chefão, o príncipe, né, dos fariseus, e disse: vocês são uma cambada de víboras, né? Você acha que eles gostaram? Vocês acham que não tinha política no meio? Vocês acham que os Yarudi, alguns levitas e alguns beamitas mataram o Mashiach a troco de nada? Assim como nos dias de hoje, se os homens odeiam aqueles, né, por causa da palavra que ele deu, que era a palavra do Pai, imagina aquela época, ele falando na cara do sujeito. E não se esqueçam, ele é o modelo que devemos imitar. Se você não imita o Mashiach, se você está em cima do muro, se você fica puxando o saco dos outros, fazendo cafuné no cabecinha de todo mundo, querendo dizer que cada um tem seu tempo, você é um fariseu. Então ele diz que o mundo os odiou porque sabia que eles não eram do mundo, assim como ele não era. Sim. Tá? Vamos lá. Ah, não. Aqui. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Continua? Não. Percebe? Como é que tem gente que vem aí dizer que o Mashiach é o caminho, a verdade, a vida?
O que é a verdade, minha gente? Está escrito na sua Bíblia. Isso aqui que eu estou lendo é uma Almeida do Padre. ACF ainda por cima. O que ele diz? Santifica-os na tua verdade. A verdade do Pai está contida em toda a palavra. Mas ela está explicada e ela está assim detalhada naquilo que os ignorantes chamam de Velho Testamento. E que são contra. Você já imaginou você ser contra uma coisa que o Criador é a favor e ele ensina que nós temos que seguir? Que fim você quer ter? Ah não, tudo bem, esqueci. Você nem sabe disso, porque ele já está posto nos olhos. Você faz tudo isso na ignorância. Se você já era ignorante, ou seja lá qual fosse o motivo que o Pai não queria que você visse, agora você é um tapado. Você pode ter 20 diplomas, sabe? De faculdades aí, você pode ser um Bill Gates, não quer mais do que isso? Agora o cara quer fazer água extraída de merda. Sabe? Então ele diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Pô, se uma chia, aquele que vocês chamam de Jesus Cristo, é claro que difamando e tirando a glória dele, né? Mas vocês colocam ele até como o próprio Hu. Se ele disse, a tua palavra é verdade, o que você está esperando, ô cego? Eu sei. Não foi lhe dado a ver, você está ferrado. E mostra também, né, que esse santifica-os, santificar a gente já cansou de explicar aqui, que é separação, né? Kadosh. É separar, ser separado. Então, santificar na palavra é que a partir do momento que a palavra é passada, a pessoa se santifica, ou seja, se separa do erro do mundo, porque a palavra do Pai, ela vai te mostrar, né, os erros do mundo, o que deve e o que não deve se fazer. Vai te dar o entendimento, o discernimento do quão as coisas do mundo são erradas. Então, aí você ficará separado do mundo. Eu abri a janela. Se vocês escutarem algum papinho furado, eu não estou aguentando mais o calor. Tá muito quente. Apesar que eu abri a janela e foi como se eu nem tivesse aberto, porque não tem nem um soprinho assim de vento. Abre sim, né? Ó, vai chover. Isso é bom. Eu vou até tomar um banho de chuva. Então veja, meus irmãos. A gente vai continuar lendo aqui. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Observem. Da mesma forma que o Pai o enviou, ou seja, lhe deu uma missão, ele deu aos seus discípulos. Onde está escrito aqui que o Pai botou ele numa nave espacial e mandou ele lá do céu para cá? E onde está escrito que o Pai encarnou aqui embaixo? Pior ainda, né? Platão, né, escreveu isso, você sabe. Ali, João, o livro de João, né, o grande, ele, no capítulo 1, do versículo 1 ao 17, são palavras de Platão. É o Logos, o verbo. Se você não sabia disso e não acredita no que eu estou falando, continue cego e morra. Então, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei. Vocês acham que eu estou aqui que nem palhaço falando para vocês há quase 21 anos, né? Fora os outros anos que eu era cristão, então eu só falava merda. Vocês acham que eu estou fazendo isso porque eu acho bonito? Ou porque eu quero ser diferente? Vocês acham que às vezes eu passo fome com a minha esposa
Que às vezes eu não tenho nem onde morar, nós temos que, sabe, se virar nos 30. Vocês estão entendendo? Então a coisa é muito diferente, entendeu, meus irmãos? Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu, quem? O Mashiach, os enviei ao mundo. Quando ele fala ao mundo, ele não quer dizer que ele enviou, né, os seus discípulos para irem à rave, né, não, enviou ao mundo no sentido de descobrir se tinha alguém que tinha sido dado ver para essa pessoa. Por que ele fala? Quando vocês chegarem numa cidade, a casa que vos acolher, vocês fiquem lá o tempo todo. Se tiver que receber alguém, receba lá. Porque não era para eles saírem falando pela rua, sabe? Eu fui testemunho de Jeová, eu andava de casa em casa, puta ridículo, né? Eu tinha umas casas até que eu gostava de ir, porque eu sabia que os caras eram bravos com o testemunho de Jeová, então a gente ficava brigando. É! Tinha um pastor, né? Até há pouco tempo eu adorava receber os que vinham na minha casa. Todo mundo batia a porta, fingia que não estava em casa, eu abria. Pra estar conversando. Ai, era uma diversão, né? Não, é gostoso, né? Faz a experiência. Quando bater um testemunho de Jeová na sua casa, ele vai vir com um assunto X. Eles todos, na rua inteira, eles ficam... Eles saem já, né, preparados para um assunto. Então, quando eles baterem na tua casa e eles falarem do assunto, com educação, é claro, demonstre que você tem interesse, mas que você queria saber outra coisa. E faz uma pergunta assim. Eu mesmo, quando era ancião, eu falava para as pessoas, se alguém lhes fizer uma pergunta que vocês não têm a resposta, não vão ficar inventando, não. Diga que você vai conversar com o ancião e volta para dar a resposta. Porque você vai ver que é a mesma coisa do que você fazer, sabe aquela fileirinha de pedrinha de dominó? Você empurra o primeiro e vai... Né? Eles ficam um olhando para cada outro assim, não sabem nem o que dizer. Você sai fora, assim, do que eles têm, são obrigados a aprender para poder estar passando, né? Então eles não têm o espírito para mostrar. Eles amputaram o espírito da igreja deles, né? Porque eles fazem tudo de acordo. Vem tudo da torre de vigia, né? Então todas as igrejas, todas as congregações deles têm não é congregação, é salão do reino. Tem o caderninho, né, para ser seguido, e quem ousar sair fora daquilo ali tá banido da igreja, coisas desse tipo. O que não está errado, porque a palavra diz isso mesmo, que tenham todos uma mesma fé, um mesmo espírito, Só que isso não é feito, né, por meio de amarras, né, por meio de né? Isso tem que ser feito pelo Pai, por intermédio do seu Rua. Não é, sabe, o homem escrever lá um monte de coisa e... Não. Isso tem que ser feito com aquelas pessoas que o Pai deu a entender, com aquelas pessoas que estão em unidade, como disse o Mashiach. Certa vez veio duas meninas, né, na minha casa, eu morava lá em São Paulo ainda. Aí eu as atendi, né, deixei elas falarem, entregou e falou, cumpriu, né, o script dela ali. Aí eu falei, ela sempre parava assim, alguma dúvida, eu falei, não, pode explicar, eu quero entender o que você tem para me mostrar, né. Aí ela foi, explicou tudo direitinho, eu fui e fiz um resumo do pacto para ela, né, esse livro que nós oferecemos aí para todo mundo. Elas ficaram quietas, não sabia nem do que eu estava falando, mas a única coisa que elas não argumentaram, não tinha resposta. Por quê? Porque tudo que eu falei, os textos estavam na escritura, né? Fui citando livro tal, assim, eu tinha assim decor, né, na época, porque era uma coisa muito recente. Hoje eu acabo esquecendo uma coisa ou outra, né?
Mas naquele momento ali, assim, eu fui citando os textos e elas já sabem, o Testemunho de Jeová tem essa coisa, né, de saber o capítulo, o versículo, qualquer coisa que você fala. Então eles vão lá e acham. Então, assim, não tiveram resposta. Como o Sérgio falou, qualquer coisa que você fala fora, mas que eles não podem contestar porque está ali na escritura, eles falam da inerrância das escrituras, né? E por mais assim, tinha uma que dirigia, né, o estudo, e tinha outra que estava só acompanhando para aprender. Então, assim, essa outra eu percebi que ela estava entendendo, mas quem estava dirigindo podava, né? Não deixava ela tipo, não é assim que a gente pensa, não é assim que a gente pensa, mais ou menos assim. E ficou desse jeito. Então as pessoas são podadas lá de pensar. Não, não é podada de pensar, não. É lavagem cerebral mesmo, como falam por aí. Eu posso dizer isso porque eu fui durante 2 anos. Primeiro ano, uma pessoa estudante. Segundo ano, eu fui servo ministerial. No terceiro ano, me colocaram como ancião. Da congregação que eu frequentei, eu fui o cara que mais leu livros. Eu acho que até do que os anciãos, uma grande maioria que existe. Deles mesmo. E foi isso que me tirou de lá. Porque, é como eu sempre digo, a luz que vai brilhando até se tornar dia perfeito, ela não é uma estroboscópica. Ela é uma luz que se amplia. E lá era assim, um livro de 1914, como eu cheguei a ter. Aliás, eu tinha centenas de livros, né? Eu dei tudo para uma congregação, né? Não, foi um brechó que a gente passou. Não. Então você deve ter... Não, o brechó foram os outros livros que eu tinha, de hinduísmo, de autoajuda, essas porcarias todas. Então o que acontece? Sabe, meus irmãos? Os caras liam aquilo que chegava. Porque você imagina você participar de uma congregação que tem 7 reuniões por semana? Não sei hoje, mas eram 7. Estudo do livro, estudo não sei o que, estudo na casa dos irmãos, ia na casa, se dividia, né, todos foram na casa de algum irmão. Sábado de manhã se encontrava por aí, de casa em casa, e sábado à tarde nós íamos pro sítio encher a cara de cerveja. Né? Nada contra, porque a bebida não é contrária, o próprio Machia bebia, né? Não sei se bebe ainda. Então, é uma lavagem cerebral. O pior de tudo é que é tão, vamos dizer assim, é uma armadilha tão bem feita, né, que eu creio que o pai que tem estruturado isso, né, para que os homens se desviassem, porque você começa a ler e você começa a ver que ali o que está escrito está na palavra e é verdade. Você crê naquilo. E quando você começa a perceber que tem coisas que, sabe, que no livro de 1914 fala B, no livro de 1925 fala CD, aí no livro de sobre a mesma coisa, né? 1965 volta para 1014, sabe? Aí você fala, não, peraí, a luz vai sempre brilhando e expandindo. A luz não está escrito que ela vai apagando, acendendo, né? E volta, e vai, sabe? Você crescer e aprender e o Pai lhe dar a ver coisas novas daquilo que você já enxergava é muito comum. Isso não é mudar de rumo. Isso é seguir o rumo. Mas vamos lá. Aqui, ó. E por aqueles me santifico. Não. Aqui, ó. Então. E por eles. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O que ele quer dizer, santifico a mim mesmo? Veja, meus irmãos, já pensou?
se eu fico aqui explicando para vocês uma coisa durante anos, e de repente alguém descobre que eu não sou nada daquilo, que eu faço tudo ao contrário. O que é santificar? Não é ficar, sabe, de auréola na cabeça. Santificar é você se colocar na posição de servo, diabo, e ser obediente às leis, praticá-las, tentar, com a ajuda do Pai, porque sem a ajuda dele ninguém conseguiria, ser uma pessoa melhor. Agora, isso não me impede, se alguém vier me encher o saco, eu meter a mão na cara dele. O Machado não era impedido por isso, ele entrou lá no templo e derrubou tudo. Vocês acham que ninguém quis brigar com ele? Vocês acham que não teve briga? Se vocês pensam assim, olha, não são cegos, ingênuos também, né, vocês são. Mas vamos lá, Eliane. Bom, você já leu, né? Veja, então ele santifica, porque, por exemplo, a minha esposa no último, né, ela estava falando sobre as feministas e tal, não sei o quê. Você já imaginaram se de repente você encontra com ela, ela é uma feminista? Tô sem blusa, fazendo passeata. Os pelos até aqui, né? Protesto aí na rua, mascarada, né? Porque elas fazem assim, cobrem o rosto e tiram a roupa, e sai pelada na rua protestando. Eu não sei qual o sentido disso, né? Mas... Entendeu? Não, se a minha esposa fala a mulher não deve usar calça comprida, ela faz isso desde 2005, por aí, né? E não foi porque eu exigi. Eu apenas fiz um estudo na congregação, que ainda era uma igreja praticamente cristã, só que a gente já estava aprendendo algumas leis e estava praticando, onde eu disse que o homem não poderia se vestir como mulher, nem a mulher como homem, ou seja, as roupas são masculinas e são femininas. E não vem com esse papo de calça comprida feminina, tá? Porque senão eu vou botar um vestidinho, um modelito masculino, né? Vai ficar uma graça. Então, vejam bem. Aí vem alguma visita aqui em casa, porque nós recebemos muita gente em nossa casa já, na nossa vida. Muita mesmo. E aí você chegou aqui, ela tá de shortinho, com blusinha decotada. Barriguinha de fora. Aí sim, vocês vão falar, pô, o que é isso? Agora, teve muita gente que nos visitou, por que chegou lá, encontrou ela de saia comprida, de véu, sabe, toda discreta, saíram fora porque, sabe, não, isso aí não... Né? Dei-vos a tua palavra e o mundo vos odiou. Entendeu? Aí ele diz assim, olha, que aí entra todos aqueles que o Pai dá a conhecer a palavra e que envia para algum emissário para que esse possa explicá-la. Por favor, Liane. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em ti. Ou seja, ele já estava vendo o futuro. Entendeu? É difícil. Aqueles que pela tua palavra hão de crer em ti. Em ti quem? Nele mesmo como Deus? Uma palavra que se fala muito, e eu usava demais também na cristandade, né? Quando eu, mesmo depois que eu saí do Testemunho de Jeová, eu fui ser presbítero em outras igrejas. A palavra que eu usava muito era renascer. Alguém faz ideia do que seja renascer? Eu te garanto que não é parar de fumar, não é parar de ir em boteco.
Parar de ver futebol, parar disso, parar daquilo. Te garanto que não. Eu vou pedir para a Eliane ler aqui um trecho, tá? E nós vamos continuar conversando. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos Yahudim. Este foi ter de noite com Yahushua, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, emissário de Ru, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Ru não for com ele. Bom, como vocês viram, Nicodemos era uma pessoa que conhecia as escrituras, era uma pessoa que tinha um certo posto, era uma pessoa que, com certeza, ele era respeitado pela comunidade, né, da época. Continua, meu amor. Yahushua respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Ru. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Ru. Vamos ouvir a resposta de Nicodemos, né? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar e entrar no ventre de sua mãe? Entrar no ventre da sua mãe? E nascer? Olha, eu sou burro. Eu não sou tido como um homem sábio, nem o príncipe dos Yahudim. Mas se alguém me diz que eu tenho que renascer, eu jamais vou imaginar que eu vou ter que entrar no útero da minha mãe de novo. Isso é uma amostra de burrice, não de sapiência. Concorda? Como que um homem que era o príncipe dos Yahudim entre os fariseus vai e diz uma, né? Aí eu observo o que Yahushua responde. Yahushua respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da obediência e do Rua, não pode entrar no reino de Yahweh. Meus irmãos, a principal coisa que uma pessoa tem que ter é obediência ao Pai. Se a pessoa não é obediente às leis do Pai, se a pessoa não é obediente ao que o Pai pede para ela, se a pessoa não é obediente, sabe, se é aquele tipo de pessoa que, essa semana eu nem consegui estudar porque foi muito corrido no trabalho, essa pessoa, além de não ser obediente, ela também não é, como é que fala? Disciplinada. Sabe, é uma pessoa que vive ao léu, vive o que acontecer, né? A obediência leva a disciplina. Por quê? Porque a pessoa tem que se organizar e para poder estar praticando. Porque da mesma forma que a pessoa deixa de aprender para fazer outra coisa, ela vai deixar também de praticar o que aprendeu, né? Para fazer outra coisa. Ela não vai ter a disciplina de entender assim, porque já entendeu, ou então não entendeu, que é preciso fazer, porque senão porque quando a pessoa entende realmente, ela vai fazer, ela vai dar um jeito e botar. Não é que ela vai fazer, o Pai faz com que ela faça. Sim, como a gente explicou, eu estou falando dentro daquilo, né? A gente explicou no outro vídeo. O Pai não fica te juntando e botando as coisas cozidas na tua mão. Ele te mostra e te dá o entendimento que é preciso. A partir dali você tem que se pôr a fazer. Seria mais ou menos isso? Não, porque senão seria livre-arbítrio, que você poderia se negar a fazer. Não, mas é que eu talvez não estou conseguindo. Eu acho que é colocar. Isso. O que você quer dizer é o seguinte: o que a Eliane está tentando explicar, mas ela está usando palavras que vão confundir, né? Ela está dizendo o seguinte: que a partir do momento que o Pai te dá a visão, que o Pai te chama, que o Pai te dá a fé, que o Pai te
dá o espírito, que o Pai começa a te dar o entendimento. Você não tem que sentar e ficar esperando as outras coisas. Você tem que praticar aquilo que você já aprendeu. Não é isso? Não é uma escolha. Não, é uma escada, né? O Pai não dá tudo também. Não. Para se fazer. Ele não joga, olha a caminhada que a gente, né, vem vindo, fazendo. Então, ele não dá tudo de uma vez, né? Ele não joga tudo de uma vez. Ele vai te ensinando, ele mostra uma coisa, aí você põe aquela coisa na sua vida, né? Aliás, ele põe, você vai praticando, aí esclarece mais um pouco e a luz vai brilhando, né? Se a luz vai brilhando, aos poucos você vai entendendo e pondo em prática, porque é como o tempo da ignorância. Se você já sabe, né, não vai poder ter a desculpa da eu não sabia. Vocês entendem? Hoje eu estou mais tranquilo, né, quanto a isso, quando eu converso com alguém que está estudando comigo, ou estudou e apareceu de novo, sei lá. Quando vem com o papo de que está muita correria, muito trabalho, não está dando tempo de estudar, eu digo, meu irmão, então faz o seguinte, fica aí até você, o Pai te domar. Porque isso aí não significa que o cara está de má vontade. Isso aí significa que o Pai talvez nem o tenha chamado. E como não, o livre-arbítrio não existe, ele quis escolher fazer parte do povo de Arro, mas se ele não for chamado, ele não vai ter como. O Mashiach disse, aos homens é impossível. Então, quer dizer, se a pessoa não for obediente, disciplinada, e não nascer de novo pelo fato de receber o Ruá do Pai, que seria a alegria, a paz, tudo aquilo que o Mashiach disse que deixaria, ele mesmo fala, ó, o que é nascido da carne é carne. Não que o que não é nascido da carne, mas sim da obediência do Espírito também não seja carne. Mas ele está dizendo que é carnal. Ele está dizendo que é mundano. Entenderam? Daqui, ó. E o que é nascido do Espírito vive em conformidade com Ruach HaKodesh. Entendeu? Por exemplo, por que eu estou aqui, ó? Nós gravamos ontem, né? O último episódio lá o quarto episódio. Ontem eu já queria estar gravando esse. Num momento em que eu disse que eu não ia fazer mais porra nenhuma. Por quê? Porque nós todos sabemos, se você não sabe, me desculpa, né? Você realmente é uma pessoa que o Pai não avisa, que nós já estamos num ponto do caminho que não tem mais porta aberta. Aquele textinho, né, que os crentes gostam muito, porque Jesus Cristo está à porta batendo, né? Eles nem entendem o que quer dizer isso. Era o tempo que era para você abrir o coração, era o tempo que era para você observar essas coisas. Aí a porta abriu. Mas isso foi quando? Há 2000 anos atrás. Agora ela fechou. E não tem ninguém batendo para entrar. E não adianta bater para querer sair. É que eles interpretam esse texto do Mashiach batendo a porta no sentido de que nós temos que aceitar o Jesus, né? Por favor, eu e o Pai estamos aqui te pedindo, nós implorando. Precisamos de você, deve ser isso, né? É que nem aqueles que dizem que está havendo uma batalha entre Hassatan e Yahoo. Puxa, Yahoo está perdendo de 10 a 0, né? É, minha gente. E aqui ele está falando ainda, né?
sobre a questão do renascer. Eu sempre usei o termo dar uma volta de 180 graus, não de 360. Porque se você está indo para lá, você dá uma volta de 360, você continua indo para lá. Não, de 180 graus, ou seja, você vira e vai para o outro lado. E nessa virada, você não tem que ficar preocupado com o que ficou lá atrás. Tanto de objetos, tanto de valor, tanto de pessoas. Vai lá, é necessário. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Rua. Ou seja, se nós juntarmos esse trechinho, aquele texto que o Mashiach fala, viva apenas o dia de hoje. Não fique aí arquitetando o que você vai fazer amanhã. Entende? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, o barulho do vento, mas não sabes de onde vem o barulho nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Ruá, do Ruá HaKodesh, que é o espírito de Yahu. Por que ele diz isso? Porque a pessoa fica atordoada ou porque a pessoa não sabe o que faz? Não, porque a pessoa já não tem mais as suas preferências, as suas escolhas, as suas ideias. Acorda de manhã, como eu sempre digo. Eu disse num programa aí algum mês atrás, sei lá quanto tempo, eu não vou mais fazer nenhum programa, eu quero que você se dane. A partir daquele momento o pai todo dia me dá ideia para fazer programa. E aí? Eu vou dizer não? Entende? O que significa? Que o vento sopra onde quer. Ou seja, você é levado, você não precisa ficar, sabe? Porque amanhã eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que ir não sei onde. Se você tiver que ir nesse lugar, realmente, pode ter certeza que o pai é o primeiro que vai te acordar e vai te mandar para lá. Não premedite nada, porque você não tem o poder de cumprir. Quanta gente já não me disse, não, conta comigo que eu vou te ajudar e tal, eu estou vendo o trabalho que dá e que não sei o que eu vou depositar todo mês X reais para vocês poderem viver. Cadê? Você não pode. Se você vir para mim e falar assim, Sérgio, a partir de agora eu vou todo mês depositar 100 reais na sua conta. Eu falo, obrigado. Mas eu não boto fé naquilo. Por quê? Porque amanhã você pode me chamar e falar, puta, cara, eu fui mandar embora do emprego. Então é isso, né? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Porque o Pai nos ordena, mas não sabe de onde vem essa voz. É como eu sempre digo, eu não sei explicar a forma que o Pai fala comigo, mas Ele fala. E eu entendo. Nem para onde é para ir, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade de Yahu. Entende? Mas Nicodemos ainda continua respondendo. Ele era um cabeça dura burro. Vamos lá. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Yahushua respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Ashuru e não sabes isto? Na verdade... Né? Olha, que tapa na cara. Porra, você é o príncipe aí dos Erudi, você é fariseu, você é doutor da lei e não sabe a resposta do que eu estou te falando?
Isso para essas pessoas aí que vivem idolatrando os judeus, né? Nós não somos antissemitas, tá, gente? Nós nos consideramos do povo, o pai... Nós somos semitas. Né? Nós somos semitas. Mas essas pessoas que vivem idolatrando só porque eles são de uma religião, né? Porque vocês gostam de religião, e judaísmo é um monte de gente que se reúne e para poder concordar com uma coisa, tome cuidado, porque olha o que o Mashiach faz. Você é mestre em Ashuru, ou seja, mestre em Israel, para quem não sabe o que é Yashuru, e não sabes a resposta. De uma coisa tão simples. Ele pergunta se ele teria que entrar no útero da mãe dele depois de velho. É uma resposta que eu esperaria do cara mais burro. Não do cara que era um considerado sábio. Outro sábio que se assemelha a ele é aquele hindu, né? Que amarrou a cordinha e jogou a pedra. Eles dois estão, né, mais ou menos no mesmo patamar, né? Olha só. Aqui. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas concernentes ao plano de ar? Né, como ele diz, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Porque a gente não diz menos nem mais. Não tem como você dizer mais. Se você disser mais do que você sabe, você já está inventando. E testificamos o que vimos. Sabe, outro dia um rapaz perguntou para mim assim, de onde eu tirava minhas ideias para fazer os programas ou para escrever. Porra, ele não vê que nós ficamos o tempo todo lendo versos, que tudo está ligado à palavra. Nós estamos apenas aqui para facilitar àquele que está chegando entender, né? Então ele diz que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos acontecer. Se uma pessoa tivesse se mantido ao nosso lado desde 2000 e pouco até hoje, que não ficou ninguém, vocês seriam testificados de tantas coisas, que é o que o Mashiach está falando. E testificamos o que vimos. Seria, sabe, a mesma coisa que eu agora negar que tudo que aconteceu na nossa vida juntos foi o Pai que proveu. Sabe, tem gente que sabe, inclusive, os milagres diários que nós, né, temos alcançado com o Pai, e que de repente vira para mim e fala assim, porque você só quer dinheiro. Sabe? Eu já nem... Não, eu também não, eu mando falar. Então, ele diz, e não aceitais o nosso testemunho? Porque Nicodemos não aceitou o que o Mashiach disse. Porque ele não conseguiu entender. Por que ele não conseguiu entender? Porque ele era burro? Também. Mas principalmente porque o Pai não deu a ele ver. Ele não fazia parte daqueles, né, que iriam receber a herança. Fala sobre essa partezinha. Então, se vos falei das coisas terrenas e não crestes, né, como creais nas coisas concernentes ao plano do Pai? Porque aqui ele faz uma comparação do vento com o espírito, né? Ele ainda, assim, fez como chama isso? Parábola. Tentou explicar com as coisas, né? Porque quando você vê o vento bate aqui em você, você sente ele, né? A brisa, mas você não pode vê-lo.
Às vezes você ouve um som, né? Que o vento tem um som, quando é mais forte, você escuta, mas você não pode ver e nem sabe em que direção ele vai tomar dali a pouco. Então, assim é aquele que é guiado pelo Espírito. E mesmo assim eles não entenderam, né? Então, se ele falasse então das coisas do plano do Pai, é como muita gente vira para o Sérgio e fala assim: você é o único que fala disso. Você não sabe, eu nunca ouvi isso, né? Alguns entendem um pouco, outros não entendem nada, ou entendem ao contrário, né? Ou chama ele de louco. Por quê? Porque não consegue captar, né? Então, nem ele desenhando, aquelas pessoas foram capazes de compreender. No caso aí, o Nicodemos, né? Ele pergunta para Nicodemos: e você ainda nega, então? Você não aceita o que eu estou falando? Pô, eu estou te falando de coisas, vento, para entender, né? Nascer de novo. E você não sabe do que eu estou falando? Imagina então se eu começar a te explicar o plano de Yahu. Isso estava em Yahu Hanan, João, capítulo 3, de 1 a 12. Agora nós vamos ler em João ainda. Esse estudo está sendo assim vamos dizer, em homenagem a Yahu Hanan, né? Porque tudo que nós vemos até agora é dele. O que Yahu Hanan diz em João 12, 25? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quer falar alguma coisa? Bom, eu vou citar um exemplozinho assim de amor, né? Quem ama a vida, perdê-la-á. Lógico que não é só nesse sentido, mas um bem claro assim. As pessoas tentando salvar a vida, né? Aí esperando na vacina, né? Aí minha tia morreu a semana passada porque tomou 2 vezes a vacina, tá, gente? Então a primeira passou mal, né? E depois na segunda morreu a dose. Passou uns dias, né? Ela morreu. Então, meu pai e minha mãe tomaram 2 doses. Ninguém vai dizer que... Mas ninguém diz que é por causa da vacina. Não, mas ela morreu de Covid. É gozado, tomou vacina e morre de Covid, né? Muito estranho. Aí, vamos lá. Aí as pessoas estão tudo correndo atrás de uma vacina, que está todo mundo dizendo que a vacina não tem, não houve tempo hábil para se desenvolver uma vacina, que essa vacina é perigosa à saúde, né? Mas eles querem a vacina, por quê? Porque eles estão todos com medo de pegar Covid, de morrer de Covid, então eles estão tentando o quê? Salvar a sua vida. É a mesma coisa que o cara que... E aí perder lá. Isso no sentido literal, né? Assim, aí no mundano. Agora vamos ver um pouco mais. É a mesma coisa que aquele cara que pega uma arma e dá um tiro na cabeça. Você vai dizer que esse cara aí, ele não amou a sua própria vida, então ele vai ser salvo, ressurreto? Não, também não. Veja, quem ama a sua vida, perdê-la. Porque quem ama a sua própria vida vive em função disso. Não porque eu vou para academia, porque eu estou ficando gordo, porque eu vou fazer não sei o quê, porque eu não vou não sei o que lá. Meu coração está batendo muito forte, eu vou no médico. Ou seja, a pessoa não percebe que nós fomos criados perfeitamente. Ficamos doentes? Sim, castigo. Mas se eu vou dar mais valor para um castigo do que para a salvação que meu pai pode me dar, eu vou perder minha vida. Entendem? É bonitinho, né? Não, porque você não pode se alimentar disso, daquilo, porque tal coisa fez muito mal. Gente, o Cooper, que inventou a corrida, sabe? O Dr. Cooper, que até a gente chama de Cooper, né? Sair correndo aí e tal. Há poucos anos atrás, foi nas televisões dos Estados Unidos e disse: gente, desculpa, eu estava enganado. O melhor exercício é andar. É que o homem, ele é falho, né? A gente não pode esquecer disso. A gente não pode brincar de ser o Criador.
E a medicina comercial de hoje, eu falo assim porque a indústria, né, da farmacêutica, ela incute isso na sua cabeça, que eles têm a fórmula para poder te tornar a pessoa perfeita, né? Desde que você faça o que eles ponham na sua cabeça. Então a gente não pode ir por esse lado. É lógico que tem um remédio aí para poder curar alguma doença que você tem. Você não vai fazer que nem aquela pastora lá que falava que ninguém era para ir no médico. A criadora, né, da Quadrangular. E depois, quando ela ficou doente, ela foi para os melhores hospitais que existiam Nova York, na região dela, né? E chamou os melhores médicos. Por quê? Porque ela tirou dinheiro de vocês e pôde pagar o melhor para ela. A criadora da Quadrangular, que existe até hoje, tem palhaço que vai lá e acredita nas besteiras. Então, assim, você não pode colocar a sua fé naquilo, porque tem muita coisa que você... tem remédio que você toma e não vai ficar bom. Então a gente tem que pôr o Criador na frente. Se ele te orienta a fazer determinada coisa, você vai fazer, né? Então, não é que você, igual um dia, né, a gente explicando para um rapaz que a gente não podia amar o mundo. Aí um dia, não sei quem, não sei se foi você mesmo, né, falou assim, nossa, o céu tá lindo. Ele falou assim, isso é idolatria, isso é o mundo, né, lembra? Ele não entendeu o que era amar o mundo. Que virou, né? Aí ele não tinha entendido o que era amar o mundo ou idolatrar alguma coisa. Admirar a criação não é problema. Então a mesma coisa é a sua saúde, nessa questão aqui que tá, né, que é a vida. Você não vai acrescentar anos de vida na sua vida. Você não vai reduzir, você não vai modificar o que você tem que passar. Se você tem um problema de saúde, você vai ter, né? Se o Pai trouxer a cura para você de uma forma ou de outra, ele vai te indicar, né, um medicamento, ou para você passar uns dias melhores. Mas se for para você sofrer também e não ter solução para aquilo, vai ser assim. E você vai morrer, né? Porque nós todos somos mortais. Pode ver aí as pessoas com mais dinheiro no mundo, mas você vê que ela tem 70, 80 anos, porque ela está toda enrugada, ela está morrendo um dia após o outro. Porque morrer não é só um caminhão passar em cima e acabou. Não. Cada dia que você nasce, cada dia que você vive, você está morrendo um pouco. Os passos é para a sepultura, né, que a gente dá todos os dias da nossa vida. E o envelhecimento é fato. Não vamos esquecer lá do que o Pai colocou. Certamente morrerás. Então isso é fato. Mas ele nos dá vamos por assim, os medicamentos seriam um conforto, uma coisa para nos aliviar de alguns problemas, como ele foi dando a alimentação no começo, né? Primeiro ele deu os vegetais, depois ele falou coma carne também, né? Por quê? Porque é mais nutrição, né? A carne é um alimento muito completo em nutrição. Então ele foi acrescentando coisas para que você pudesse, né, se manter, enquanto ele quisesse manter você vivo. Lembra disso, né? Você não vai salvar a sua vida. Por isso que por quê? Porque quando você tenta salvá-la, você tira o foco do Pai. Você coloca como se a vacina fosse te salvar e o Criador não. Você não morre do vírus ou da vacina, mas você vai morrer de outra coisa. Não adianta, né? Então é por aí. E se não for hoje, pode ser amanhã. Bom, vamos ver aqui o que nós vemos em Provérbios. Porque Yahweh repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Sabe, em cartas de Saul, né, ele escreve, principalmente para Tito e para Timóteo, admoesteis, né, a tempo e fora de tempo. Porque veja bem, meus irmãos, se você chega em mim e diz eu quero aprender, e você de repente dá a demonstração de que você está aprendendo alguma coisa,
eu começo a gostar de você. Eu começo a tê-lo como irmão ou irmã. E assim como Yahu repreende aos que ele ama, que são aqueles que ele chama, ou o pai ao filho a quem ele quer bem, observe que aqui não está escrito ao filho que ele ama, porque o amor não é do homem, o amor vem do pai. Então ele quer bem. Entende? A repreensão para o burro é um murro na cara. A repreensão para o sábio é mais aprendizado. Voltando para Yahu Hanan, agora em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15. Olha, esse aqui é tido aí, não sei se só para os cristãos, aí é uma coisa que eu nunca tentei me aprofundar, né, porque seria besteira, perda de tempo. Mas ele é tido como o discípulo do amor. Não. Então, por favor, Eliane. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Precisa desenhar ou você entendeu? Mas vamos explicar, né? Porque depois daquela situação que a gente presenciou assim, se você gosta de admirar a natureza, né? Não fazer disso o motivo, a razão da sua vida, porque onde está o seu tesouro está o seu coração, e esse tesouro não pode estar fora do Criador, né? Então, admirar a criação não é errado. Vocês veem que a gente vive filmando, né, a natureza, olha que lindo, né? Mas sempre dando Baruch, né? Porque bendito seja Hu, sempre a glória é sempre para o Pai, né? Porque a gente sabe que foi obra dele para o nosso deleite. E então, nós nem nos ajoelhamos perante a lua, ou perante o sol, ou perante uma como árvore. Como se fosse, né? Em adoração, né? Como se fosse, não. A gente não ajoelha em adoração a nenhuma árvore, a nenhum objeto, a nada aqui da terra, nem a homem nenhum, né? Então, esse não ameis o mundo e nem o que no mundo há, são as práticas infrutuosas do homem, né? Dando mais valor às concupiscências carnais e abandonando, né, a verdade do Criador. Não podeis servir a dois senhores, porque senão estará amando um e odiando o outro. Não podeis servir a Yahu e a Mamão. E agora Eliane vai ler para nós um texto que nós não vamos explicar. Primeiro porque ele nem faz parte da palavra, embora esteja no livro de João. É um texto que, padre, pastor, evangélico, adora usar. Agora veja, né, depois do estudo que nós fizemos, que isso aqui vai ser a parte final, observe que ridículo alguém acreditar que isso é verdadeiro, que não foi acrescentado. Por favor, Eliane. Porque Hu amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que está escrito no de cima? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, o Pai ama o mundo. Então é o amor do Pai? Deu seu Filho unigênito. Sabe o que significa unigênito? Único gerado. Desde quando a palavra nos explica que aqui está falando de Arruxu, é claro.
foi gerado pelo Pai. O Pai não comete adultério. Mais alguma coisa? Bom, eu espero que essas demonstrações todas, né, possam servir para alguns daqueles que já foram chamados e que estão caminhando. Porque eu sei que para quem foi entregue à operação do erro, tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente vai por aqui, sai por aqui, né? Se é que você vai ouvir até o fim. Vos falamos das coisas terrenas, e nem assim entenderam? Então, como diz o meu amigo lá de Portugal, foda-se! Tá bom, meus irmãos? Aí, ó, falei que nós vamos ficar, né? Ela não está aparentando porque ela está de véu, né? O véu dá uma... E choveu aqui também um pouquinho, deu uma refrescada, né? Agora melhorou um pouco. Ah, choveu nem vi. Choveu, então, mas o calor tá barra. É isso, meus irmãos. É que nem, tá vendo aqui, ó, o chapeuzinho? Tem dia que tá tão calor aqui que eu saio com o chapéu na cabeça porque ele prende o suor aqui em cima e não fica pingando. Com um turbante fica mais... Mas um turbante aí é muito árabe pro meu gosto, né? Então... eu não gosto, sabe, de parecer um carro alegórico. Então... É isso, meus irmãos, tá? Vocês veem aí o que vocês podem utilizar, aprender disso aí que nós falamos. Se quiserem dizer que é tudo uma porcaria só, também digam. Para mim, tanto faz. Se o Pai me diz, faz isso, eu vou lá e faço, a minha parte eu já cumpri. Se despedir. Shalom a todos, até a próxima. Tenham um ótimo final de domingo. E lembre-se, hoje é dia 16 do 13º mês. Mesmo que eles tenham começado o ano no domingo 14, quantos dias teve o mês deles? 12. Nós começamos o ano no dia 13. E hoje já é dia 16. Nós começamos o mês, né? No dia 13. O mês 13º. Você falou ano. Ah, desculpa. Tá? Começamos o 13º mês no dia 13. Eles dizem que avistaram a Lua no dia 14. O que eu quero ver foto. Porque no dia 14 a Lua estava a 1%. Ninguém enxerga. Eu ainda falei no programa. Se alguém apresentar uma foto dessa primeira visível crescente aí, que vocês chamam de nova, eu vou dar um esporro. Porque ou é do mês passado ou é do ano passado. Mas não. Foi avistada a Lua. Mas a mesma pessoa que disse foi avistada a Lua também disse não tem cevada madura. Por que esse ano aqui eles resolveram desobedecer de vez? Inventaram uma regrinha que se até o dia de apresentar, né, o molho pro... que seria hoje, né, dia 16, aos sacerdotes, que não existem mais, então seria lá no Sinédrio. Se a cevada estiver em Abi ou madura, então tudo bem, eles fizeram o pesado, começaram pães ázimos, está tudo certo, vamos começar a contar o homem. Agora, se não tiver cevada madura para entregar lá dia 16, então a gente esquece que fez o pesar
corta ali no primeiro dia os pães ázimos e no mês que vem a gente faz de novo. Vamos lá acender incenso, não. Eles tomaram uma posição assim, tipo, a gente faz do jeito que quiser, né? Não importa mais. E o que o pai pensa disso não tanto faz. A nossa luta com esse calendário, né? Às vezes as pessoas podem até não entenderem, porque o pai, ele pôs a contagem do tempo pela lua, né, o sol, por causa, para tempos determinados. Ele determinou os tempos que deveriam ser feitos as solenidades. E aí vem um povo endurecido e faz há isso. 25 séculos. E faz isso, né? Simplesmente distorce todo o calendário, porque o calendário não é pela lua visível, né? 3 dias depois que a lua foi nova, 2 dias, sempre assim. Isso é coisa de quando eles estavam no exílio, né? Em diáspora. Babilônia. Aí eles trouxe nome de meses, né? Nome de deuses Tammuz. babilônicos. Aí veio um outro tentando consertar e colocou que era o início da primavera e pronto, acabou. Colocaram uma regra que é de 3 em 3 anos só, que tem 13º mês, e isso não procede. Nós já estamos no 4º ano seguido de 13 meses. Contrariando tudo aquilo que o pai deixou como sinal e para os tempos determinados, que era a cevada madura e a próxima lua nova. Cevada madura e próxima lua nova. Sempre foi nessa ordem. Não é para mudar. E eles, cada ano que passa, né, eles distorcem mais a lei e colocam as tradições deles, e um bando de palhaço fantasiado aí, querendo passar uma imagem de santidade, né? Usa tudo que é adereço que tem lá na Torá, né? Que às vezes muitos deles que eram para os sacerdotes. Muitos, não, a maioria, né? Era Quase todos. somente para os sacerdotes, e eles usam e não sei o que, e acham que está abafando, né? Dessa forma, e atraindo os desavisados, os que vão pela alegoria, achando que isso é santidade. Eles estão fazendo o trabalho que o Mashiach falou que faziam os fariseus. Percorre o mundo inteiro para conseguir um discípulo, e quando consegue, o torna pior que eles. Aí, né, quando você fala, eu perguntei para várias pessoas, e a cevada, né, alguém tem notícia? Porque aqui a gente fica procurando as notícias de alguém que vê lá em Israel, né, no estado que hoje eles chamam de Israel. A cevada madura, né, em Aviv. E aí, assim, se eu ficar sabendo eu te aviso, como assim, tanto faz, isso não é importante. Nós vamos começar o ano e pronto, né? E se não for, a gente faz de novo mesmo. Por quê? Porque a tradição, a regrinha deles, Aí agora, essa foi uma novidade muito grande, né? Ah não, se não for esse mês, se não tiver cevada que dê para colher o molho, né, para apresentar no dia 16, a gente anula, né? Olha, E faz no próximo mês. Desde 1948, os sionistas tomaram Israel, porque os americanos deram para eles. À meia-noite, sim, foi assinado. 2021, são 21, com mais 57. Não é isso? 1948, 50, 52. Com mais 21. Com mais 21, 50. 83. 73, né? 73? 20 Bom, por 50. 73 anos. Procure aí pela internet que você vai encontrar de tudo. Quantos Shabat da terra eles fizeram? Shalom. Na verdade, todo ano a gente vê eles se orgulhando, né, da colheita que teve, né, incessantemente. Procure. Shalom. Vocês sabiam que Judá, Levi e meia parte, né, da tribo
de Benjamim passaram 70 anos na Babilônia, exilados, porque faziam 490 anos que eles plantavam todo ano e não guardavam nenhum Shabbat da terra. Se você não sabia, vai procurar saber. Até logo.